Seja bem-vindo a mais um debate autárquico do Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que pela primeira vez na história da televisão em Portugal se propõe a fazer 278 debates autárquicos, quer isto dizer, ouvimos todos os concelhos de Portugal continental. E hoje vamos ouvir Cascais, que é um dos mais dinâmicos concelhos da área metropolitana de Lisboa, tem 220 mil habitantes, trata-se de um concelho multicultural com uma forte presença estrangeira, 1 em cada 10 residentes é de outra nacionalidade. A coligação PSD-CDS-PP venceu com mais de 52% dos votos, elegendo 7 vereadores, o que lhe permite manter um controlo sólido dos processos decisórios e políticas locais. A coligação PS-PAN-LIVRE tem 3 vereadores e o Chega 1 vereador. Obviamente convidamos todas as forças com assento na Assembleia Municipal e aqui estão. E passo a apresentar Nuno Piteira Lopes, coligação Viva Cascais, vice-presidente, que representa a continuidade da gestão do PSD-CDS-PP. João Ruivo, PS, Cascais para Todos. Manuel Simões de Almeida, Iniciativa Liberal. Alexandre Abreu, da coligação Futuro Comum, que associa o Bloco de Esquerda, LIVRE e PAN. João Rodrigues dos Santos, do Chega, e Carlos Rabassal, da CDU. Bem-vindos. Uma pergunta telegráfica, a resposta para todos. Começo aqui pela minha esquerda. O dado é este. Isto é um perfil de saúde 2024 feito pelo INE e pela Pordata. Cascais, peço desculpa, é o 4º município com mais rendimentos declarados, mas também é o 3º mais desigual do continente. A distância entre os que ganham mais e os que pouco têm é acentuado. Uma coisa de Cascais para a Adroana são realidades muito diferentes, por isso pergunto, primeira, apenas uma medida, não uma estratégia, uma medida que acha que ajudava a diminuir um pouco este buraco social. Continuar a apostar na educação, porque a educação é a base de qualquer equilíbrio e, nesse sentido, apostar nos nossos jovens e na nossa educação para que eles possam formar-se e, assim, aproximar-se de todos os outros, como o Paulo dizia bem, têm esses rendimentos elevados. Muito bem. Quanto ao PS? Naturalmente que a educação é uma área importante para o elevador social, mas neste momento também a habitação é um fator muito importante, porque as famílias hoje, o valor que despendem na habitação é muito elevado em Cascais e isso iria conseguir com certeza balançar bastante a qualidade de vida de quem vive em Cascais. Quanto à Iniciativa Liberal, primeira medida, não estou a falar de intenção nem de estratégia. Sim, a medida é essa, é mudar drasticamente o modelo de desenvolvimento de Cascais, deixar de apostar naquilo que tem sido estes últimos 10 anos em turismo e em habitação de luxo para expatriados, com muito dinheiro, e apostar naquilo que são os cascaenses e na comunidade que temos. A coligação do Bloco de Esquerda. Muito bem, obrigado pelo convite, parabéns por esta iniciativa. Aquilo que nós faríamos era deixar de conceder as isenções e os benefícios de milhões que esta Câmara tem feito para empresas e utilizá-los para reforçar a ação social e reforçar o ordenamento do território das zonas mais desfavorecidas. Dinamizar a economia, designadamente ou nomeadamente através de uma baixa dos impostos. Muito bem, finalmente CDU. Creio que é indispensável garantir que Cascais não tenha um processo de desenvolvimento que é apenas para os turistas e para os ricos e que é necessário estabelecer uma condição diferente da atual de salários baixos, que é o modelo assente em salários baixos, visto que Cascais tem dos salários mais baixos para as mesmas funções dos municípios todos à volta. Muito bem. Meus senhores, vamos entrar num tema que é um tema que não só polémico, como tem convocado muita atenção, nomeadamente por todos os municípios de Cascais, que é a Quinta dos Ingleses e a construção planeada. Vou ter que dar aqui algum contexto para que os nossos espectadores possam também ter toda a informação. Existe de facto um plano da Orla Costeira aprovado em 2019 que proíbe expressamente em Carcavelos novas construções, não é só em Carcavelos, mas na faixa costeira, nova construção até 500 metros da linha de costa e condiciona fortemente os 1000 metros seguintes. Além disso, a Assembleia da República recomendou a classificação do espaço como paisagem protegida local e houve mais de 8 mil participações públicas. Existe ainda um decreto-lei que foi alterado, 2008, que impõe obrigações de salvaguarda de habitats costeiros. Apesar destas normas e recomendações de instâncias superiores, a Câmara de Cascais avançou então com o plano pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul e o alvará de loteamento em 2023, viabilizando uma urbanização massiva. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Administrativo
tem reconhecido nulidade a atos urbanísticos contrários a planos superiores, ou seja, o PDM é um plano superior, como o POC é um outro. Por isso mesmo, não posso deixar de começar pelo atual vice-presidente, Nuno Piteira Lopes. Se os tribunais confirmarem que a construção da Quinta dos Ingleses viola normas vinculativas, nomeadamente do POC, e princípios de participação cívica, assumirá a responsabilidade política de ter conduzido o município para esta solução ou continuará a defender que a urbanização deve avançar? Paulo, eu gostaria de começar por dizer que os tribunais já confirmaram o contrário. Já existe mais do que uma decisão que deu razão e que assistiu razão ao município de Cascais e, inclusivamente, gostaria de recordar... Qual foi a última decisão, recorde-nos, mais recente do Tribunal? A última decisão foi precisamente a queixa que foi apresentada por mais de uma organização, nomeadamente o SOS Quinta dos Ingleses e outras, em que, inclusivamente, a senhora Procuradora do Ministério Público, e para referir apenas algumas frases desses acórdão, diz que o plano de pormenor foi de forma exemplar e que seguiu todos os critérios legais que tinha que seguir. E por isso eu diria que, quanto a essa matéria, é um direito que foi adquirido no final da década de 60. Sim, isto é um projeto de 60, depois em 82 é que houve o loteamento. Um projeto da década no final da década de 60, que foi quando foram entregues os direitos construtivos naquele local. Sim. E por essa razão, desde 1970 até à data, vários presidentes dos mais diversos partidos passaram pelo problema, nunca o quiseram resolver. E a maioria do PSD, houve o PS também na altura de José Luís Judas. Na altura do José Luís Judas, aliás, para ser justos, na altura José Luís Judas conseguiu reduzir o número de fogos que estavam anteriormente licenciados. Depois, na presidência de António Capucho, houve uma nova negociação e uma nova redução, e com esta maioria houve uma redução drástica para menos de metade, que foi aquilo que foi licenciado. Uma das questões que tem sido muito referida até pelo próprio PSD é que terminar este processo implicaria indemnizações muito avultadas. Estamos a falar de quanto? O processo que estava em tribunal, quando a Câmara Municipal de Cascais e Alves Ribeiro foram chamados ao juiz, o processo estava nos 350 milhões de euros, que era o valor da indemnização a pagar. Mas já agora comento uma citação do atual Presidente Carlos Carreiras, que dizia que este é um processo que só o Governo pode parar. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que, como o Paulo disse, e bem, houve uma recomendação da Assembleia da República para classificar aquele espaço como um espaço a proteger, e por essa razão, se a Assembleia da República e se os senhores deputados votaram e se sobrepuseram àquilo que é uma competência estrita do município, deve ser então o Governo a assumir esses custos. O município não tem mais entrave a que isto avance? Não tem nenhum entrave, aliás, já houve um ato eleitoral em 2021, onde o processo da Quinta dos Ingleses já tinha sido decidido, e por isso já fomos a eleições depois dessa decisão, e agora vamos novamente a eleições passado 4 anos. Por isso é um não assunto, é um assunto que está bem resolvido para todos os cascalenses. Alexandre Abreu, Futuro em Comum condena o Executivo por destruir a Quinta dos Ingleses e expandir o aeródromo, mas como, pergunto eu, como é que convence os cascalenses que pode travar estes projetos sem condenar o Conselho a indemnizações milionárias e sem alternativa de desenvolvimento económico? Muito bem, Paulo, felicito por ter escolhido este tema, porque eu penso que mais do que nenhum outro simboliza aquilo que tem sido a gestão deste Executivo, de costas voltadas tanto para a cidadania como para a natureza. Todas as pessoas que se preocupam com a natureza e com este espaço natural de características únicas estão do lado de quem tem procurado defender a Quinta dos Ingleses. Por outro lado, quero também começar por assinalar, muito rapidamente, aquilo que me parece ser algumas imprecisões no retrato desta situação pelo meu adversário e vice-presidente Nuno Piteira Lopes. Os direitos adquiridos, na verdade, têm vindo a ser consolidados por opções políticas deste Executivo, que aprovou, aliás, em circunstâncias altamente discutíveis, aprovou o plano de pormenor em 2014, 2015 e que ainda há muito pouco tempo aprovou o licenciamento, concedeu o licenciamento de construção. Portanto, em cada momento, o Executivo escuda-se por trás da ideia de que são direitos adquiridos, mas vai reforçando esses direitos
adquiridos através de opções políticas explícitas que toma. Como é que eu argumentaria nesse sentido? É preciso ver o seguinte, neste momento temos tanto o Executivo como o órgão municipal, a Câmara, como o Governo, a chutar responsabilidades de um para o outro, cada um dizendo que compete ao outro fazer diferente sem entender. Na verdade, havendo uma vontade política para isso, o que cabe ao município trabalhar juntamente com o Governo para mobilizar, nomeadamente, o Fundo Verde, outros instrumentos financeiros, para pagar a indemnização. Para pagar uma indemnização que também já agora deve ser estabelecida no âmbito de permutas de terrenos e se houver lugar... Mas reconhece a legitimidade dos promotores terem o direito à indemnização. Vivemos num Estado de Direito e não estou a partir do princípio que possa haver uma expropriação Claro. sem indemnização. Mas o que me parece é que é fundamental que a Câmara assuma uma posição de força, afirmando que a Quinta dos Ingleses deve ser preservada como um espaço de usufruto público, mantido em condições naturais, e depois negociar com a Alves Ribeiro e com o St. Julian's, no sentido ou de permutas de terrenos ou de alguma compensação financeira que mobilize instrumentos financeiros da escala nacional e alguns do município. Muito bem. Manuel Simões de Almeida, a Iniciativa Liberal, como é que lidaria com este processo? Este processo eu diria que já está na sua reta final, portanto não há muito a fazer neste momento. Nós... Melhor no sentido, tem uma decisão para tomar se for eleito. Sim. O que eu diria é que os direitos adquiridos é para respeitar. Se o Estado, seja ele local ou seja Sim, central... acho que isso ninguém põe em causa aqui. Sim, não foi exatamente isso que aqui o nosso colega da coligação disse. Por aquilo que eu entendi as suas palavras, se bem que também não se ouve muito bem a esta distância, mas não foi isso que eu entendi. Portanto, os direitos adquiridos, o direito privado, é uma coisa que tem que ser sempre salvaguardada. Muito bem. Para nós o problema está a montante. Foi todo o processo, nomeadamente este que foi agora referido, dos direitos adquiridos e do reforço de direitos adquiridos. O que é que faria perante a situação que é é negociar a com o situação de promotor facto? e tentar mitigar ao máximo possível o impacto daquele projeto, seja na Portanto, vertente... defende o bloqueio, a impedir o avanço do projeto. Não. Defendo negociações com o promotor para mitigar o máximo possível o impacto que o projeto tem, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista do ordenamento do território, das acessibilidades, enfim. Há uma série de questões que devem e podem ser mitigadas, acreditamos nós. E o PS como é que lida com esta batata quente? Perdoa-me a expressão. É realmente uma batata quente. Nós não estamos a avaliar um processo mediante questões de outra época. Os direitos, os principais direitos consagrados... Em 63, o primeiro ultimamente é feito em 82, se não estou em erro. 85, salvo erro, é quando é feita a escritura pública pela então Presidente. Presidente... agora uma situação de facto. Pelo então Presidente de Câmara, em que concede esses direitos à entidade. Como aqui já foi dito, a Cascais, o município tem que ser uma pessoa de bem. Nós queremos captar mais investimento, queremos captar mais empresas para o concelho e o município tem que transmitir aos investidores, tem que transmitir ao mercado que é uma pessoa de bem e que não muda de ideias a meio caminho, que não muda de executivo e o novo que vem troca tudo. Tem que haver alguma estabilidade e algum respeito por trás. No nosso entender, também devia ter sido falado com o promotor de outra forma, para tentar minimizar. Exatamente porque em 85 as necessidades eram umas, em 2015, quando o projeto foi aprovado, se for eleito, como é que lida com isto? O que é que decide? O que vou tentar fazer é tentar diminuir a carga de construção que lá vai ser efetuada em negociações com o promotor para permitir baixar a carga naquele local e encontrar outra solução. Está aberto a essa possibilidade? Não está aberto, até porque inicialmente estavam previstos mais de 3 mil fogos e aquilo que já foi reduzido. José Luís Judas conseguiu quando esteve no poder em Cascais, o Partido Socialista reduziu para 2.700. Aquilo que foi licenciado foram 870 fogos. É isso. Portanto, eu acho que reduzir mais do que isto não será possível. Penso estar respondido. Já concluiu? Sim, o José Luís Judas, em 2001, há 24 anos atrás, havia uma necessidade no Conselho e teve um entendimento. Isso ficou lá atrás. Em 2015 o entendimento era outro, Cascais estava numa outra condição, já havia outra construção feita, porque depois da Quinta dos Ingleses foi construída a Quinta de São Gonçalo, que não havia na aprovação da Quinta dos Ingleses. As leis sobre a orla costeira eram as mesmas, havia alguns limites também. Mas deixe-me agora... Legalmente penso que não existe nenhum problema, porque a lei que falou de 2019 é posterior ao 2015, que é a aprovação do Plano Pormenor. E, portanto, o Plano já estava aprovado em 2019, quando essa lei falou. E o Chega? Como é que o Chega lidaria com isto? Cancelava a urbanização, não cancelava? Pagava a indemnização? Bem, eu diria que o Chega tem aqui uma posição fora da caixa. Realmente, por uma questão de princípio, somos contra a betonização da Quinta dos Ingleses, mas naturalmente que também reconhecemos que existem direitos adquiridos que é preciso, portanto, respeitar. Por isso, o ideal seria ali uma solução à Bloco de Esquerda, portanto, chutar para o Governo Central e o Governo Central que pagasse a indemnização, suspendia-se,
Não havendo essa possibilidade e, portanto, dependendo da Câmara Municipal de Cascais, a nossa proposta seria a realização de um referendo municipal. Um referendo municipal, Mas colocando aqui a pergunta... o referendo municipal impedia pagamento de indemnizações caso decidissem pelo fim do projeto. Certo. Não, o referendo municipal seria perguntar às pessoas o que é que queriam pagar. Se queriam pagar uma fatura ambiental e, portanto, terem a construção da Quinta dos Ingleses, ou se queriam pagar uma fatura não era financeira. Um imposto aos habitantes para um Por empreendimento isso é que privado? era um referendo, a decisão seria deles. Ou seja, eles pagariam para Eles autorizar... é que escolheriam se queriam a construção da Quinta dos Ingleses e não pagar... E se quisessem, não pagavam. É isso que me está a dizer. Se eles quisessem, deixavam não a construção, pagariam nada. portanto, Se não deixam a quisessem, construção. pagavam. Logo estão a ser penalizados por um investimento privado do qual eles não foram tidos nem achados. Não estou a perceber a sua Se posição. eles, uma pessoa que vive em Carcavelos, a proposta do Chega é, se aprovarem a construção da Quinta dos Inglesinhos, não pagam nada. Se não aprovarem, pagam um imposto. Exatamente, Pronto, mas a ou decisão seja, é eles estão a deles. ser penalizados por algo com o qual não tiveram nenhuma ligação. Eles não pediram para aquilo ser feito. Está a perceber o meu ponto de vista? Sim, mas a decisão... Não, isso é Só queria perceber o seu racional disso. Não, é um conselho, é um referendo municipal, não é só de Carcavelos. Sim, mas reconhece que está a penalizar um município que não pediu para ter aquele Eu empreendimento. reconheço é que estou a dar a oportunidade ao município de escolher se quer pagar uma indenização. Mas não porquê é? que ele tem que escolher? Não é uma decisão é camarária democracia, permitir não ou é? É não a construção? democracia, estou-lhe a dar essa hipótese, no fundo, não é? Muito bem, Em vez mas de é a impor, proposta do Chega, eu tenho impor que- uma Pronto. determinada Mas já solução. está claro o racional, é isso que eu queria perceber. Mas isto também é Quanto- hoje, porque ainda em julho foi uma proposta à reunião de Câmara sobre o plano pormenor de Carcavelos e quer o Chega, quer o Partido Socialista votaram favoravelmente a proposta. Muito bem. E a CDU? Obrigado por assinalar isso. E a CDU, como é que resolveria esta situação tão Vamos lá ver. problemática? Eu acho que é importante dizer que quer PS, quer PSD, quer o próprio Chega estão envolvidos em todo o processo. Este processo começou com a Helena Roseta, há muitos anos atrás, Nós com sabemos direitos disto, adquiridos, só queria etc. a sua visão Mas para é a importante dizer o seguinte, o vereador que propôs na reunião de Câmara a classificação integral da Quinta dos Ingleses chamava-se na altura e chama-se hoje Carlos Rabassal, na altura em que eu era vereador. A Quinta foi classificada como património natural e cultural integralmente. Mais tarde, o Zé Luís Judas pede a redução da classificação e o PSD vem de redução em redução até à desproteção total. Portanto, os direitos adquiridos eram eventuais, transformaram-se em direitos adquiridos de facto para muita gente. Para nós não é direito adquirido de facto. Nós temos interpretação diferente dos direitos adquiridos, consideramos que a luta tem que se envolver, legal, a luta das pessoas, Mas não acha a que corre o risco negociação, dos para tribunais travar aquele processo. terem um entendimento que são direitos adquiridos diferentes? Exatamente. Porquê? Porque os direitos adquiridos nasceram de uma decisão de Helena Roseta que não tinha condição para decidir aquilo que decidiu. O que quer dizer que, quando invoco o proprietário, eu falei com ele já à Mas não época, deixam de ser falei direitos, com eles, direitos adquiridos não por tinham parte do direitos adquiridos. promotor. Não. Só há direitos adquiridos quando há uma decisão que atribui esses direitos. E uma hipótese de trabalho não traduz direitos. Portanto, essa é que é a questão de fundo que está por detrás disto tudo. Portanto, este processo é um processo emblemático, icónico, mas é um processo que faz parte de um conjunto de outros processos preocupantes Mas vamos que existem sentar-nos ali por acima. agora, já falamos de outros. Portanto, em relação ao futuro, o que nós entendemos é a luta das pessoas, a luta dos movimentos, a luta da população. Eu sou fundador do Fórum de Carcavelos e fui dos primeiros promotores das lutas contra a instalação daquela E, portanto, urbanização defende ali. o fim da Nessa altura. loteamento. Portanto, o que nós defendemos é que haja condições para negociar, porque a classificação integral, quer como património cultural, quer como património natural, permitia alguma construção. Vai cerca de 20% de construção. Mas, portanto, Isso defende a quer dizer que negociação devíamos com- regressar a essa hipótese. Defende a negociação com os promotores, é isso? Para que quer regressar dizer? à hipótese inicial da classificação. E vou explicar porquê. Porque é estranho que o IPAR, que classificou aquela quinta com património natural e cultural integralmente, o mesmo IPAR, com os técnicos a dizerem que ia ser um desastre, desclassificaram dizendo que tinha sido a pedido da Câmara. Portanto, isto é um processo muito estranho e que carece de ser trabalhado Muito bem. em toda a sua profundidade. E o povo de Cascais tem que perceber isto, não é só de Carcavelos. Muito Tem que bem. perceber isto. Um outro tema. Paulo, deixa-me só dizer que esta Não, acusação, não. esta acusação que me fez de votar Não. a favor do Peperux não é uma malandrice e não é verdade, porque era uma questão legal apenas no meio do Muito bem, processo. está feito e essa o seu malandrice reparo. não pode Vamos ser falar de um outro tema que imagino que também seja um pouco polémico, que é o do Wilton.
O Ministério Público investiga se a Câmara vendeu à Hilton um terreno municipal na Parede por um valor abaixo do mercado, lesando obviamente os cascalenses, assim for. O seu nome surge nos autos como vereador envolvido no processo e o que eu pergunto é se a Justiça confirmar o prejuízo está disposto a assumir consequências políticas ou vai continuar a defender que este negócio como legítimo? Não, claro que não. Aliás, é a primeira vez que, e estou a ser informado pelo Paulo, que o meu nome consta nos autos porque até agora desconhecia. Não, é apenas como fazia parte da Câmara e, portanto, é apenas referido, não está como... Só para ficar claro. Não. Relativamente ao Hilton, deixe-me dizer que é um não assunto, porque aquilo que foi passado e percepcionado para fora foi de que a Câmara teria vendido um terreno onde iria ser construído um hotel e que teria vendido o terreno por um valor muito baixo para a construção de um hotel de 5 estrelas. Ora, deixe-me dizer que o terreno que a Câmara vendeu representa 5% da totalidade do projeto do Hilton. Porque em que área é que isso representa 5%? O terreno do Hilton tem 11 mil metros quadrados, que já era dos proprietários. E o terreno municipal é um terreno que não tem qualquer capacidade construtiva. É um terreno, qual é a dimensão para é um terreno que não tem qualquer... Quantos não é hectares, mas quantos metros? Não são hectares. Eu sei. Estamos a falar de 800 e poucos metros, que foi alienado por um valor que foi feita... Qual foi o valor? O valor da alienação foi 300 e qualquer coisa mil euros. Em linha de mar? Mas em linha de mar, Paulo, deixe-me explicar. Nós estamos a falar de um terreno sem qualquer capacidade construtiva, que não se pode plantar lá um tijolo e que iria ficar encravado no terreno que já era do Hilton. E a Câmara entendeu que aquele terreno deveria ser adquirido para ser incluído no projeto do Hilton. São 830 metros quadrados. E deixe-me dizer mais uma coisa, que é, relativamente a esse terreno, a Câmara fez o procedimento que faz para todos os terrenos, ou seja, pediu o valor da avaliação a um perito avaliador independente e pediu também o valor do VPT, Valor Patrimonial Tributário. O valor da avaliação do perito independente era de 87 mil euros, muito perto dos 90 mil euros. O valor patrimonial do imóvel era de 300 e muito poucos mil euros. E a proposta que foi deliberada em reunião de Câmara foi alienar aquele terreno que representa 5% da totalidade do projeto e onde não se pode construir um tijolo ao promotor. Porque não fazia sentido ficar ali aquele beco. Eu percebo o que está a dizer. A questão é o Ministério Público está a investigar. Imaginemos chegar à conclusão que o município foi lesado. O que é que faz a partir daí? Que foi lesado é... Sim, ou seja, que este processo não respeitou todas as necessidades legais para ser executado e que, nomeadamente, que lesou os cascalenses. Mas eu não tenho qualquer dúvida que cumpriu integralmente todos os procedimentos legais. Portanto, não teme que haja um resultado negativo por parte da investigação do Ministério Público que faça, digamos, que bloquear este processo? Não, penso que não, porque, como lhe disse, houve uma avaliação de um perito avaliador independente, houve a avaliação do valor patrimonial tributário e a Câmara Municipal propôs alienar pelo valor patrimonial tributário. Ou seja, em vez de vender pelos 80 e poucos mil euros, que era o valor do avaliador, alienou pelos 300 e poucos mil euros. Muito bem, isso foi na altura muito contestado. Eu não vou passar esta pergunta a todos, porque vamos entrar num tema que também é muito relevante, mas a contestação era de que, de facto, um terreno por 830 metros quadrados, não é um terreno pequeno, numa linha tão próxima da água, 300 mil euros seria algo que não faz sentido com o mercado atual. Falta um pormenor aqui importante. 30 segundos a cada um para fecharmos este tema que eu quero passar a outro. Já tinha pedido aqui a palavra. Bem, pronto. Acresce que a Câmara perdoou ao Hilton compensações no valor de mais de 2 milhões de euros, licenciou a construção em zona que efetivamente está abrangida pelo plano de ordenamento da ordem costeira, portanto, em contravenção desse plano de ordenamento. Isso não é verdade. Desclassificou a zona de reserva nacional e todas estas coisas juntas, e a explicação que o Dr. Peter Lopes disse relativamente ao valor do terreno não faz sentido. Porquê? Porque as limitações de construção valeriam para outros, o que tornaria aquele terreno menos interessante para outros e faz reduzir o valor do mercado, mas para o próprio Hilton seguramente aquele terreno vale muitos milhões de euros.
mas por isso, objetivamente, mesmo que não haja questões jurídicas, o Tribunal fará o seu caminho, mas há seguramente responsabilidades políticas pelas vantagens e benesses que são oferecidas a este Carlos grupo Lavassal, económico. estava a fazer sinal que Era só dizer que uma nota. este processo está ligado também a um outro terreno ao lado do Nova Saúde, e daquilo que eu conheço, de acompanhar ao longo de décadas processos deste tipo, eu penso que a breve prazo haverá arguidos seguramente. Muito bem. Estava-me a dizer Sim, que ia fazer uma nota. há um dado importante que é os 300 mil euros da compra todo este processo foi feito há 10 anos e a Câmara conseguiu que o contrato de promessa, compra e venda de há 10 anos por este valor, quando foi feita esta avaliação, estivesse a valer neste momento. E por isso é que esta disparidade dos valores, se tivesse sido feita a avaliação hoje, se o VPT fosse o de hoje e não o de há 10 anos, isso não aconteceria. E, portanto, como é que nós conseguimos manter um contrato de promessa, compra e venda durante 10 anos válido? Iniciativa Liberal. Muito rapidamente, mais do que a questão técnica, é a questão política, de facto. Uma das razões por que estou aqui hoje e porque nos candidatamos é porque é preciso muito mais transparência na Câmara de Cascais. A mulher de César não basta ser séria, tem que parecer séria. E esta opacidade que se passa nestes projetos todos, que eu atribuo ao facto de ter maioria absoluta o PSD há cerca de 24 anos, e portanto não tem esse critério e essa exigência como município, que é precisamente isso que queremos trazer. Portanto, mais do que este projeto específico, que eu assumo desde já que para a Iniciativa Liberal, projetos de turismo não são prioritários, não é aí que devemos pôr a prioridade, por isso é que falava há pouco do novo modelo de desenvolvimento, mas aqui a questão é mais essa, é a política, isto tem que ser, todo esse tipo de negociação tem que ser completamente calado aos municípios desde o seu primeiro momento. Muito bem, João Rodrigues Santos, falemos agora de um outro tema que é importante para o Chega, a segurança e a qualidade de vida. A minha pergunta é em que base constrói a sua narrativa da insegurança se Cascais tem uma taxa de criminalidade abaixo da média nacional e metade da de Lisboa, são dados da Pordata, 2023, e se os relatórios policiais comprovam essa diminuição. Vou-lhe dar exemplos. Furtos em residência caíram de forma acentuada, assim como furtos em edifícios comerciais em declínio, furtos em veículos motorizados reduziram para quase 1/3 desde 2019. O único indicador que de facto é preocupante é a violência doméstica, que se mantém estável com uma ligeira subida. E por isso, diga-nos qual é o racional do Chega para falar na insegurança. O racional é qualquer violência não deve existir, portanto, o ideal é violência zero, não é? Portanto, isso não há no mundo que eu ainda saiba. bem que temos pouca violência ou pouca insegurança. Cascais em relação eu pergunto-lhe isto porque o Chega acentua muito a questão da insegurança em Cascais. No caso particular de Cascais, do Conselho, não estou a falar do Distrito. Sim, do Conselho de Cascais, os dados que eu tenho é que nos últimos 10 anos a insegurança, portanto, a insegurança baixou. A insegurança é uma coisa, a criminalidade é outra. Pronto, a insegurança é uma... Pronto, ok. É uma sensação. Pronto, a criminalidade baixou nos últimos 10 anos. Isso é verdade, é os dados que eu tenho. Mas são os mesmos, a Pordata. Nos últimos 3 anos aumentou. Não, os dados que eu tenho aqui... É verdade, eu tenho aqui no perfil local da saúde, que é um documento Foi exatamente onde eu fui buscar. Então se for ver... E poderá verificar que o furto em veículos motorizados baixou bastante. Desculpe. O que subiu foi violência doméstica, deixe-me só dar lhado, e também furto em edifício comercial. Também subiu ligeiramente. Os outros baixaram todos. Temos o mesmo gráfico, tirámos do mesmo sítio. Página 3. Pronto, exato. Eu tenho aqui impresso, mas não vale a pena mostrar. Meia hora. Não, mas eu digo... Há mais 2 perguntas. Aqui, página 3. Portanto, existem melhorias de segurança pública, verificando-se uma diminuição dos números de crimes durante a última década, com cerca de 170 crimes por cada 1000 habitantes. Contudo, verifica-se um aumento do número de crimes registados pelas autoridades nos últimos 3 anos. Sim, mas depois é preciso destacar quantos crimes é que são esses. E os crimes que aumentaram mais foi a violência doméstica. Não, estou a falar em criminalidade, não estou agora a especificar se é violência doméstica ou não é violência doméstica. O que é certo é que a percepção depois que nós temos e o sentimento de insegurança que existe, por exemplo, nas praias, com vídeos que nós todos vemos... Pronto, mas agora estamos a falar de percepção, falemos de percepção, mas percepção não são dados concretos. Percepção é uma sensação que pode ser criada por isso também é importante, isso também é importante, de estabilização. Mas isso também é importante. É importante, sim, por causa do turismo, etc. Não é? Portanto, e nesse... Mas baseia a insegurança, então, na percepção de insegurança, é isso? Também.
Também, portanto, existem aqui estes dados que são concretos, subida da criminalidade nos últimos 3 anos. Na violência doméstica, como é que resolve o problema da violência doméstica? Com Não, polícia? está aqui, a criminalidade. Não, mas está na geral. É preciso ir ao detalhe, porque senão estamos a fornecer dados que não são corretos para as pessoas. Não é? Em relação à criminalidade, o Chega é a favor do reforço da Polícia Municipal, que eu sei que não tem competências para, portanto, criminais, isso é verdade. Sim, mas tem algumas competências. Eu diria que não, é uma força administrativa, no fundo, e fiscalizadora, mas eu acho que a presença de agentes da autoridade fardados, só a sua presença, portanto, dissuade a criminalidade. E, portanto, também mais somos polícia a favor. municipal. Mais polícia municipal, é isso? Mais polícia municipal. Muito Não bem. vi os meus autoridades bem. quando veio para cá. Não, mais polícia municipal, naturalmente, a polícia equipar a polícia, Muito isso bem. tem vindo a ser feito, e só mais uma coisa, portanto, o sistema de videovigilância, nós aprovámos já 444 câmaras para o Conselho inteiro, e nós também queremos reforçar esse número no Muito próximo bem. mandato. A Iniciativa Liberal defende mais eficiência policial. Pode-me explicar o que é que isto Policial? quer? Sim, Estamos a falar também de segurança, então. também. Sim, nós aqui acho que nenhum de nós vai discordar destas medidas, que é reforço de facto de policiamento de proximidade, seja municipal, que mesmo não que tenha não haja um poderes. aumento da criminalidade. Não, sim, eu estou de acordo com os seus números, eu também fui ver os números, não há um aumento da criminalidade, mas existem alguns fenómenos, nomeadamente no verão nas praias da linha, não só, que podem ser combatidos com essa maior proximidade das forças policiais e também o sistema de videovigilância que está a ser proposto. E, portanto, aí não temos nada a acrescentar de diferente, para ser honestos, daquilo que já está a ser proposto, pelos vistos também que nos chega. Muito bem. Vamos mudar para um outro tema que eu quero ouvir também aqui à minha direita. Começamos por Nuno Piteira Lopes. O índice de envelhecimento de Cascais é superior ao da área metropolitana de Lisboa. Estamos a falar de 13,4% dos mais de 65 anos vivem sós. O que se compromete a fazer para ajudar aquelas pessoas com menores rendimentos e não podem ir para um lar de luxo, que há vários, de grande qualidade em Cascais? Aquilo que a Câmara Municipal já faz hoje e tem feito nos últimos anos, que é, com a rede social que existe no Conselho, com várias IPSS, com vários parceiros, apoiá-las no sentido de... É suficiente para as necessidades atuais? Não. A Câmara Municipal de Cascais tem feito um investimento forte naquilo que são os nossos jovens há mais tempo, com a criação de centros de dia, com a criação de centros de convívio. Aliás, no próximo fim de semana vamos inaugurar... A Câmara tem dados concretos. É suficiente ou é preciso fazer mais investimento? É isso que eu queria perceber. Não, o investimento que está programado e que está a ser feito é o suficiente para criar as condições para que ninguém fique para trás. E o que é importante é que essas pessoas jovens há mais tempo encontrem uma forma de não ficarem apenas sozinhas, não ficarem em casa e possam continuar a ser ativas, possam continuar a ter atividade, quer seja nos centros de dia, quer seja nos centros de convívio. Portanto, vai haver um reforço de verbas para essas áreas. Está a ser feito e está programado. Tá bem, se for eleito. Claro que sim. Muito bem. Connosco ninguém fica para trás. É um lema que aplicamos há muitos anos na Câmara de Cascais. Outro tema, Carlos Abassal defende a integração plena dos transportes metropolitanos de Lisboa, segundo julgo saber. A minha pergunta é: porquê é que Cascais deveria abdicar da gestão local do Mobi Cascais, que tem sido considerado um modelo inovador? Por uma razão simples, é que eu considero que foi um erro crasso ficar a Câmara de Cascais fora da estrutura metropolitana, fora da Autoridade Metropolitana e fora da TML. Porquê? A TML, que é Transportes Metropolitanos de Lisboa, tem uma capacidade técnica, uma capacidade de material e uma capacidade de investimento que a Câmara não tem. O que é que aconteceu? Nós temos transportes gratuitos, as pessoas já começam a dizer que deveria pagar e ter os transportes, porque não tenho. Os transportes acabam cedo, os transportes ao fim de semana não existem em algumas zonas, os transportes têm outro problema, Adriana, digo-lhe já. Depois tem ainda outra questão, é que nós temos 44 linhas. Eu conheço um município que tem menos de 100 mil habitantes e tem 71 linhas, quase o dobro, e em relação ao número de viaturas de material circulante. Temos 112 viaturas e eu conheço municípios bem mais pequenos com 135 e 140 viaturas. Algum valor ou não ao Mobi Cascais? Eu acho que a Mobi Cascais é um engano. É uma grande jogada de cosmética que não resolveu o problema dos habitantes de Cascais. Quer os que trabalham, quer os que estudam. E a questão é que, com a adoção da solução de Cascais sozinho, orgulhosamente só, os bons, os fantásticos, etc., eu acho que neste momento toda a gente perdeu, e o que está a acontecer é que sei
seguramente, que a Câmara de Cascais, o Executivo PSD, que fez isso, já deve estar a pensar calmamente como é que vai dar a volta ao texto. E sei que a Carris Metropolitana está disponível para receber, a TML está disponível para receber Cascais. Alexandre Abreu, a coligação apresenta-se como ecologista, progressista, com foco na saúde preventiva, mobilidade ativa e ambiente. Em 2022, 28,6% das crianças em idade escolar estavam em pré-obesidade ou obesidade. Se saúde preventiva é central no vosso programa, que políticas municipais específicas implementará para travar esta obesidade infantil em Cascais e como é que garante que isso chega às escolas públicas e privadas? Certo, bem, esta é uma área em que a atuação, obviamente, é multidimensional e tem que ser integrada, mas eu começaria, talvez, pela questão da mobilidade suave nas suas duas dimensões principais, a mobilidade pedonal e a mobilidade ciclável, que em Cascais, a nosso ver, não merecem o tratamento sério e dedicado ou não têm o tratamento sério e dedicado que mereciam. Não há bicicletas suficientes, é isso a dizer? As ciclovias são fragmentárias, existem apenas em zonas turísticas, não permitem uma utilização cotidiana, muito menos em condições de segurança. No fundo, servem fundamentalmente para alimentar uma utilização turística e não dos residentes, de quem trabalha, estuda e vive em Cascais. Por outro lado, para os próprios peões, são inúmeras as zonas do concelho em que não há condições para se poder deslocar em segurança por causa das obras nos passeios, dos obstáculos nos passeios, dos veículos estacionados nos passeios. Tudo isto desencoraja e cria muitas vezes situações de verdadeiro perigo para a saúde de quem se desloca de forma cotidiana, tanto de bicicleta como a pé. Então, nesse sentido, uma estratégia verdadeiramente consequente de fomento da mobilidade pedonal e ciclável, incluindo das crianças no seu caminho para os estabelecimentos escolares, parece-nos uma componente essencial. Pois há a questão alimentar também, que é muito importante. Naturalmente que sim, mas todo um conjunto de outras questões, claro. Muito bem. O PS, como é que olha para a mobilidade em Cascais? Faria o que está a ser feito? Tem propostas diferentes ou não? Completamente diferentes. A mobilidade em Cascais neste momento não existe. Aliás, nós quando Mas não existe em Cascais. quando falamos em mobilidade, temos que falar em acessibilidade. Temos que falar em tempo. O tempo que demoramos a chegar. Não interessa saber se tenho uma estrada para lá chegar, interessa mais saber o tempo que eu demoro a lá chegar. Cascais já há muito que tem programadas novas vias, as longitudinais, a norte da A5 e a sul, que é a sul da A5, entre a Marginal e a A5, são duas vias que já estão programadas há mais de 20 anos. Este executivo que está lá há 24 anos fez 2 bocadinhos dessas duas vias longitudinais que são essenciais para que se consiga circular. Não basta pintar... Mas o que é que propõe o PS em concreto, para lá das críticas, propostas concretas? Não, as propostas, nós não precisamos de ter novas propostas, porque aquilo que é necessário fazer já está programado há muito tempo. Está bem, mas já devia estar feito. Temos que fazer qual das propostas? Mas as duas, a longitudinal sul e a longitudinal norte, terminar que são eixos essenciais de comunicação de Cascais com Oeiras, de comunicações com Sintra, para que consigamos ter uma fluidez e conseguimos aceder onde queremos chegar em tempo. Seguramente tem informação que eu não tenho, mas estamos a falar de projetos de que ordem de grandeza? Neste momento eu não tenho os milhões de cor e não quero falhar em números. Financiamento para isso, mas um município como o de Cascais, que teve um exercício de 24 para 25, que teve um saldo de gerência de 96 milhões, que teve um saldo de gerência de 23 para 24 de 120 milhões, que teve um saldo de gerência de 22 para 23 de 70 milhões, em 24 anos tem tido uma capacidade financeira, já tive mais do que tempo para o fazer. Com certeza que não vamos conseguir terminá-las num mandato, porque há expropriações a fazer, o espaço canal está lá definido, agora temos é que o começar a fazer. E temos que encontrar o financiamento, se for eleito, é um dos projetos. Muito bem. O primeiro é o da habitação, naturalmente, mas até porque aquilo que falávamos há pouco na segurança, um dos maiores entraves para termos, se calhar, mais polícias e mais GNRs em Cascais, tem a ver com o custo da habitação, que não permite a colocação de tantos operacionais em Cascais, que pretendem, se conseguirmos, para outro lado, vamos à questão da habitação, que é importante. É essencial. Manuel Simões de Almeida defende, ou propõe, aliás, um metro ligeiro e novas ramificações, estou certo? Em Cascais. Ora bem, nada disso está previsto ou autorizado no Plano Nacional Ferroviário do atual Governo, logo a probabilidade de executar isso é mínima. Ainda assim, não está a criar falsas expectativas ao eleitorado? Não, eu diria que a mobilidade, em primeiro lugar, a par da habitação, é de facto dos problemas mais graves em Cascais.
E a questão da mobilidade não se resolve com uma, 2 ou 3 medidas, resolve-se com um plano holístico, uma visão holística do conceito. Mas isto aqui não tem nada de holístico, é um projeto eu vou-lhe concreto. explicar rapidamente como é que isto funciona neste modo holístico. Portanto, são projetos que já existem noutras capitais. Eu pessoalmente até acompanhei muito próximo aquilo que foi o método superfície lançado no Porto e que hoje em dia liga toda a área metropolitana e que também diziam que era impossível de fazer e que não se conseguia fazer. E ele aí está, e foi transformador da cidade do Porto. A questão é claramente que se pode fazer. A minha questão é um bocado mais prática. Estamos a falar de projetos que exigem centenas de milhões de euros. Certo. Exigem estudos de impacto ambiental que demoram anos. Certo. E financeiro europeu, que não está garantido, não está previsto. E, portanto, nesse contexto é que eu lhe perguntava se não está a criar falsas expectativas ao eleitorado, porque se for eleito não vai ter tempo para executar nada disto. Mas quer lançar precisamente estes projetos, porque estes projetos parecem-nos suficientemente interessantes para serem avaliados e há várias formas de o financiar, nomeadamente o Fundo da Ferrovia, e portanto eu não lhe sei dizer tecnicamente se ele será aprovado ou não com esse financiamento, isso tem que ser estudado, mas deve ser estudado. O não fazer nada é que não é solução. A nossa medida a curto prazo... Só se pode comprometer em estudar. Diga. Só se pode comprometer em estudar. Exatamente, e é isso que está no nosso programa. Agora, o que podemos já fazer, e esse sim pode ter efeito já o mais rapidamente possível, é evitar que todas as pessoas do interior do concelho tenham que vir permanentemente para o litoral, que já está completamente saturado. Portanto, muito bem. Qualquer pessoa que vive em São Domingos de Rana ou Alcavidez para apanhar o comboio tem que vir para o litoral. Então agora qualquer cidadão que queira vir ao cidadão tem que vir para o litoral. Portanto, a ideia é criar novas centralidades no interior do concelho, que ao mesmo tempo vão desenvolvê-los e, portanto, é aí que queremos apostar e isso vai reduzir drasticamente, acreditamos nós, logo a curto prazo, Vamos então falar de um tema essa inflamação do litoral. Que é caro. Existe esse projeto. Vamos falar de um tema que é caro a todos e, portanto, vamos tentar conseguir metê-lo aqui, que é a habitação. Piteira Lopes, o Executivo promove um programa de Habitar Cascais com uma meta de 3.600 casas até 2028. A minha pergunta é muito clara. Até este momento, quantas foram entregues e quais os compromissos que assume aqui com os municípios? Neste momento estão a ser construídas cerca de 500 e estamos em condições de construir até ao final de 2028 as 3.600 que estão na Estratégia Local de Habitação, que foi aprovada em 2022, aliás, nenhum dos partidos que estão aqui presentes votou contra a Estratégia Local de Habitação. Confirmo só se estes dados estão certos. Quer dizer que a estratégia está correta. Entregas concretas em junho de 2025, 37 habitações? Em junho de 2025 foram entregues 37 casas. Previstas até a final de 2025? Previstas até ao final de 2025. Eu tinha aqui 60 casas de arrendamento apoiado e 45 acessível. Até ao final de 2025 vão ser entregues cerca de 430 casas. Muito bem. Que estão em construção, não vão aparecer agora de um dia para o outro. Elas estão a ser construídas. O projeto de arrendamento com renda abaixo controladas vai avançar, vai ser incrementado, vai manter o que está projetado? Qual é a sua visão? Não, já está a ser implementado. Ainda a semana que passou foi feito. Vai incrementar? Ainda a semana que passou foi feito o sorteio de habitações para renda acessível e de habitações para jovens. E, portanto, vamos continuar, à medida que as casas vão ficando prontas, a fazer os concursos para renda acessível e para renda apoiada. Muito Agora, aquilo que eu queria dizer é que a Câmara Municipal de Cascais aprovou a sua Estratégia Local de Habitação em 2022, tem financiamento garantido, tem os terrenos, tem os projetos, tem concursos públicos lançados, tem as obras adjudicadas, tem vistos do Tribunal de Contas e, portanto, tudo aquilo que é o mais difícil, que é ter o terreno, ter os projetos, ter o financiamento, está feito e, portanto, as casas vão mesmo ser construídas até ao final de 2028. Carlos Labassal, a CDU critica os grandes projetos imobiliários e turísticos, mas pergunto se travar este modelo atual, como é que convence os promotores privados ou públicos mesmo a investir em habitação acessível sem gerar apenas custos para o município? Vamos lá ver, o investimento privado em renda acessível é residual e eu acho que vai continuar a ser. Neste momento não há promotores interessados nisso. Há muitos concursos vazios, concursos desertos, muitas tentativas e não se consegue. Está a ser difícil. Consegue-se num caso ou outro, mas pouco. Portanto, o investimento público é absolutamente decisivo. Nós temos 2% de habitação pública no país, precisamos ter 10%. Para ter 10% é preciso ter um investimento 10 vezes superior ao PRR que temos hoje. E isso leva anos. O que é que nós propomos? A questão que se coloca neste momento é que a habitação pública não é para os pobres, não é, como dizia o Salazar, para os deserdados e indigentes. Não é? A habitação pública é para todos.
para garantir o direito à habitação. Então, o que é que está a acontecer? Nós precisamos de garantir, e estamos longe disso, tudo o que foi dito agora aqui está longe disso, em Cascais ou no país inteiro, de garantir que todos os excluídos, deixe-me só dizer, todos os excluídos do mercado de compra e venda tenham acesso à habitação, como acontece na Holanda, como acontece noutros países. Pronto. E, como vamos ver, isso é um caminho muito grande. O que é que eu proponho de imediato? Primeira questão, há fundos imobiliários que detêm centenas de milhares de fogos. Esses fogos estão prontos a serem utilizados, a maioria deles já. Outros com pequenas obras podem ser utilizados. O que é necessário fazer? O Governo assumir, visto que é um desígnio nacional a questão da habitação, assumir que esses fundos também têm que entrar nesse desígnio nacional e comprar casas. Isto é possível o Governo dizer precisamos de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil casas e vamos já comprar a investir se ele não quiser? Não, o fundo não vai investir, o fundo vai vender. E a questão é, eles estão a utilizar as casas... acessíveis. Os fundos imobiliários têm casas e estão a utilizar as casas como barras de ouro nas suas contas. Portanto, então, não estão a ter a sua função habitacional. Portanto, esses fundos públicos têm casas que devem ser disponibilizadas para habitação. Devem ser disponibilizadas, tem que se negociar, tem que se conversar. Convence um privado, um investidor que está ali para fazer dinheiro, a perder dinheiro com o investimento? Não, ganhando dinheiro com o investimento. Isto é, eu tenho neste momento um exemplo concreto, lá onde sou vereador, em que conseguimos com 2 fundos imobiliários resolver o problema de um bairro de barracas. Porque conversamos e convencemos a fazer isso. É preciso que o Governo faça isso. Quantos blocos de habitação pública é que estão a construir? Diga, neste momento nenhum, porque não foi aprovado. Agora, há outra questão que eu acho que tem que ser resolvida em Cascais, que é a questão das AUGIs, áreas urbanas de género ilegal. O facto de não se legalizarem 130 AUGIs cria problemas às pessoas que têm a sua casa construída de géneros ilegal. Mas impede, o facto de não se legalizar, impede que outros construam. Portanto, há milhares de fogos que tinham de ser construídos pelos privados, detentores dos terrenos, se for legalizadas as AUGIs. Portanto, nós defendemos a imediata legalização das AUGIs. Alexandre Abreu, o Bloco Livre e PAN defendem o fim da especulação imobiliária em Cascais, mas como é que garantem que sem condomínios de luxo, chamemos-lhe assim, haverá investidores privados interessados em financiar a habitação a preços controlados? Algumas notas. Primeira nota, há vários anos Cascais está sistematicamente no primeiro ou segundo lugar das rendas mais caras do país ou do metro quadrado mais caro para venda. É a primeira nota. Segunda nota, a Câmara vai construir 3.900 casas, assim elas sejam construídas, esperamos que sim. Votámos favoravelmente todos nós, porque todos concordamos que essa construção para arrendamento acessível é necessário. Mas é insuficiente e chega demasiado tarde. A dimensão desta crise é tal, com uma enorme quantidade de famílias a ser expulsas do Conselho pela crise da habitação, que exige uma atuação muito mais robusta que não se limite a esta construção que vem aproveitar, e bem, as verbas do PRR. Algumas medidas que nós tomaríamos. Em primeiro lugar, apoiar de forma muito mais consequente as cooperativas de habitação, no modelo em que a Câmara aceda terrenos e as cooperativas de habitação construam. Segunda medida, obrigar a que o licenciamento de todos os empreendimentos imobiliários acima de determinada dimensão incluam pelo menos 25% para arrendamento acessível. Não existe nada disto neste momento e criaria bastante rapidamente um parque significativo, aumentaria o parque de arrendamento acessível. Terceira medida, combater ou atuar de forma muito mais robusta relativamente aos fogos devolutos. Em Cascais, 5% de todas as habitações familiares estão vazias. E a vazias não é à espera de serem vendidas ou arrendadas, é realmente vazias. Segundo o IREM. Eu percebo isso, mas deixa-me pôr esta situação e veja se faz sentido para si ou não. Uma casa está vazia, é um direito que o proprietário tem de a deixar vazia. O que a Câmara tem que fazer é criar incentivos, não só penalizando mais os anos e o tempo fiscalmente, ou seja, aumentar o IMI das casas, penalizando de todas as formas que puder, mas mais do que isso, criando incentivos positivos para criar instrumentos que tornem interessante também do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da própria logística, do arrendamento, que os privados coloquem essas habitações no mercado de arrendamento acessível. A sua visão para a questão da habitação, que é ampla, mas pedia-lhe é realmente coisas específicas que, se for eleito, pretende implementar. Como disse no início do debate, será essencial e é uma emergência em Cascais resolver esse problema. É um problema que não se resolve com uma medida só ou de uma só forma. Resolve-se com a construção por parte da autarquia de habitação pública. Tenho pena que só tinha começado a partir do momento em que existiram fundos do PRR e estivemos, se em 2022 foi aprovada a Estratégia Local de Habitação, tivemos 20 anos sem construir uma casa
para custos controlados, uma casa para jovens, uma casa para famílias de classe média. Estivemos sempre focados na habitação social e não houve nenhum trabalho desta Câmara que tem recursos financeiros para o fazer e podia tê-lo feito a fazer. Temos que apoiar a habitação corporativa, que também já existiu em Cascais e teve sucesso. Muita gente que precisou de habitação acedeu à habitação corporativa. Temos também que negociar com os privados. Não há nenhum problema em copiar, e nós temos exemplos na área metropolitana de Lisboa de municípios que já conseguiram, em consonância com privados, fazer um build to rent em que é o município que garante 100% da renda e volta a arrendar a um prazo longo para permitir ter custos controlados. Nós estamos a falar de arrendar mais caro para subarrendar mais barato, estamos a falar de arrendar ao preço que estamos a arrendar também, porque com negociações bem feitas os promotores privados acedem. E também aqui, como foi dito, em relação às auges, qual é o razoável para isso? As auges são um problema importante, porque nós temos famílias que têm terrenos, poderiam ser as casas dos seus filhos, estão a ver os filhos sair de Cascais para morar em concelhos limítrofes, porque não conseguem construir nos terrenos que já têm, inseridos em auges, as casas para os seus filhos. E mais, temos, por exemplo, no plano pormenor de Freiria, temos lá 1.500 fogos aprovados há 15 anos. O plano pormenor de Freiria está aprovado há 15 anos e a resolver uma dezena de auges, mas à parte disso tem 1.500 fogos já aprovados e o município tem feito parte do problema na resolução das auges, quando devia estar como parte da solução da resolução de todos esses problemas. Muito bem, temos 6 minutos, eu tenho 1 minuto para cada um. Se responder, põe em causa a última pergunta. O que é que prefere? O moderador é que decide como é que quer fazer. Não, é porque eu tenho que gerir este tempo, tenho aqui um problema que eu preciso, obviamente, da vossa ajuda. Não conseguimos falar de tudo, isso é óbvio. Mas não conseguimos ir a todas. Se eu estiver errado, corrijam, mas deixem-me introduzir aqui um outro tema que tem a ver com o ambiente. A Praia do Guincho é um ícone de Cascais, é um ecossistema frágil, integrado no Parque Natural Sintra-Cascais. O sistema dunar move-se em média 10 metros por ano. Há uma enorme pressão turística sobre o local, apesar da instalação dos passadiços, cercas. Os ambientalistas denunciam acessos ilegais a veículos, destruição de vegetação estabilizadora e por aí fora. Eu não me lembro de ter encontrado em algum dos vossos projetos eleitorais para estas eleições uma referência a isto. E eu pergunto porquê. Eu respondo facilmente, Paulo, porque esse trabalho já está a ser feito neste momento. Aliás, foi aprovado um projeto europeu que se chama LIFE, que pretende requalificar toda a orla costeira, desde a Malveira da Serra até à Casa da Guia, que está a ser feito, e portanto aquilo que a Câmara Municipal de Cascais fez na área do ambiente é irrefutável, ou seja, na área do ambiente... Quando é que isso vai começar a ser implementado no terreno, a trabalhar? Estão a trabalhar lá, aliás, a própria ciclovia tão falada por alguns, faz parte... Está a falar das críticas de que fica sempre tapada e não se tem acesso às ciclovias, é isso? Como sempre ficou, desde sempre. Eu tenho 47 anos e sempre houve areia no Guincho. Mas deixe-me só dizer, relativamente à questão ambiental, que se calhar o ninguém ter uma referência é porque é irrefutável. Cascais, em 2005, tinha 5 metros quadrados de espaços verdes por habitante. Cascais hoje tem 11 metros quadrados de espaços verdes por habitante. Por isso, relativamente aos espaços verdes, eu acho que estamos a falar não tem a ver com os espaços verdes, é uma mera reclassificação. Porquê é que não há uma referência específica a esta que é uma questão ambiental e é uma zona... Essa referência existe. Em termos ambientais, nós temos uma preocupação muito grande, porque nós não podemos colocar um sensor de qualidade do ar no mercado de Cascais que estava a dar indicadores péssimos e, em vez de resolver esse problema, alterámos a posição do sensor para um sítio mais alto. Na Praia do Guincho, vamos tentar centrar-nos. Na Praia do Guincho, eu tive acesso aos estudos em que a APA e o ICNF deram um parecer positivo àquilo que está a ser feito em termos de intervenção municipal naquela zona. E, portanto, há questões que nós podemos combater, mas, portanto, há coisas que salvaguardada há coisas que eu me recuso a especular. Sim. Recuso-me a especular. Se eu tenho uma obra que está apresentada pelo ICNF, pela APA, como sendo
em termos ambientais, Pronto, a forma está mais alinhado, correta de o portanto, é isso fazer, que eu queria perceber. Está alinhado com o não que sou eu que está vou agora definido. contrariar as entidades Vamos oficiais. ouvir o Chega, que já tem algum tempo a ver. Esta não é uma problemática que preocupa o Chega, a gestão das dunas e da Praia do Guincho, que tem uma pressão não só pelas alterações climáticas, mas sobretudo pelo turismo. Também tens um parecer. Sim. Diga-me. Naturalmente. Efetivamente existem os pareceres positivos por parte das autoridades competentes. Ali eu fui um dos críticos em relação à ciclovia, porque realmente a ciclovia está acima do nível da estrada e, portanto, a areia bate ali e fica ali na estrada, não é? E, além disso, os próprios sumidores, depois, em vez de haver uma vala, existem os sumidores enterrados. Portanto, e está também alinhado com a estratégia que está definida, Sim, basicamente. portanto, estruturalmente, sim. Muito bem. E o livro? Sim, para nós é um problema em Cascais do O livro Guincho. não, aí ó. Peço sim. desculpa. Não há nenhum problema relativamente ao Guincho em Cascais, portanto estamos confortáveis. É a praia mais bonita do país, vou lá muitas vezes fazer surf e, portanto, não temos nada que... Não há nada que nos preocupe. Carlos Abassal, não sei se faz surf, mas tem uma opinião clara sobre isto. Vamos lá ver a questão. Eu creio que a questão está vista ao contrário. A duna tem que existir e existe teimosamente e impõe-se teimosamente a toda e qualquer estrutura humana. O que havia a fazer era impedir que houvesse uma estrutura humana no percurso normal da duna, que não é assim tão largo, e arranjar uma solução urbana distinta daquela que está montada, independente da opinião da APA. Isto é, a passagem por cima da duna, na prática é isso que se trata, de ser resolvida com duas vias. Uma via que chega até à duna, que é do Guincho, e uma via que é da areia, que passa para cima para a Malveira. E resolvi-se talvez o problema, porque a duna é um elemento natural que nunca vai parar. Claro, Nunca vai, não há nada que a pare. sempre. Portanto, o que quer dizer que tudo o que se lá fizer é para a duna tapar. É para a duna tapar e destapar, duna tapar e destapar. Portanto, eu creio que a solução não é essa. Eu estou preocupado ali naquela zona também com o Parque de Campismo do Guincho, que é uma... Sim, está anexo. Peço Não desculpa. foi vendido. Não foi vendido, não vai ser um condomínio de luxo. Ok, muito bem. Mas O é Parque assim. de Campismo vai lá continuar. Ok, muito bem. Essa pergunta É já foi uma feita, promessa, é uma promessa. ainda bem que esclareceu agora, Vai porque lá essa pergunta foi continuar, feita numa reunião de faremos por Câmara isso. e a resposta foi 0. Ainda bem que esclareceu, Carlos, porque nós estávamos muito preocupados com isso. Carlos, muito obrigado. não foi vendido. Está aqui o compromisso Muito obrigado. público. Não foi Compromisso, está vendido. assumido, Na está conta lá está Não aqui foi o vendido, não vai ter construções de luxo. Ok. Aquilo que existe é uma exploração que termina o contrato no final deste ano de 2025. Aquilo que o município fez foi dizer ao promotor que não pretendia renovar o contrato. E porquê? Porque o promotor, ao longo destes anos, tem construções ilegais dentro do Parque do Campismo, não as quer regularizar e, por isso, o próximo executivo que eu irei liderar, e espero que todos possam também participar nessas Sem discussões, convencimento. possam participar nas discussões, é lançarmos um concurso público Pronto, mas que a garanta que utilização continua a será ser Parque de sempre Campismo, esta mas informação não é sem correta, construções Eu vou ilegais. poder, Ok, vou grande poder notícia. intervir. Espera lá. Que agora Vou temos de dar a poder- última vou poder- palavra, Esta informação que não é há pouco correta. não teve. Obrigado. Faça Pronto. favor. A duna move-se, deve mover-se e deve ser protegida. O que vale a pena perguntar, efetivamente, é até que ponto é que faz sentido a Câmara gastar dinheiro, bastantes verbas em projetos que muitas vezes são mal pensados. Mas está a Não falar de apenas quê? a questão da ciclovia, estou a pensar, por exemplo, na questão das torres de vigilância, dos nadadores salvadores, estou a falar, por exemplo, dos balneários, que eu ouço muitas queixas relativamente ao mau funcionamento de projetos. Desculpe lá para eu Aí perceber. O que é que não faz concordamos, aí sentido? concordamos. As torres de vigilância não fazem sentido. Fazem é isso? sentido, mas não são construídas de uma forma que seja adequada. a forma como é que são? Nomeadamente por causa da forma como o vento retira as areias debaixo da sua sustentação, do ponto de vista técnico não está bem pensado. Também os balneários do Guincho, que tiveram imensos problemas em termos do tempo que estiveram até entrar verdadeiramente em funcionamento e a forma como a água depois ocupa aqueles espaços. Tudo isto são sintomas de projetos que são feitos a correr, nomeadamente em ano de eleições, mas sem Portanto, se for serem... eleito, sem serem- vai desfazer Não, as torres. vou seguramente procurar assegurar que toda a verba pública é gasta em dinheiros, em projetos que fazem... refazer esta Todos os projetos que precisarem ser refeitos serão naturalmente repensados e refeitos com qualidade técnica. Muito bem. Concordamos Muito As bem, torres são um muito bem. projeto do OP, não foram feitas à Aquelas pressa. não. Vamos. Foram. Eu sim. quero agradecer. São do OP. E não tem nada a dizer Pedro Lopes, tecnicamente. quero agradecer a presença de todos. Quase conseguimos fazer o que nos propunhamos. Agradeço a vossa ajuda para tal. Termina aqui mais um debate de Conta Lá. Eu quero acreditar que com este diálogo conseguimos ajudá-lo a si, que vai exercer o seu direito e o seu dever no dia 12, possa fazê-lo de uma forma mais informada. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.